Meus amigos, depois de quase 2 anos do lançamento, a gente trouxe o fenômeno de vendas aqui no Brasil. A Mini Toro, a Fiat Strada, na versão Range, a top de linha. Mas será que ela é realmente parecida com a Toro? Será que esse carro assim impressiona tanto ao ponto de vender mais de 100 mil unidades no ano? Vamos falar um pouquinho de preço, consumo, das qualidades, das desvantagens e vamos falar também principalmente sobre este novo câmbio automático do tipo CVT. Lançada em junho de 2020, a segunda geração da picape Strada fez um sucesso absurdo desde o seu lançamento. Começou vendendo bem já no seu ano de estreia, 2021 acabou com todos os críticos, afinal de contas foi o carro mais vendido aqui no Brasil e 2022 está liderando as vendas até então. Pois bem, meus amigos, eu até chamaria este carro aqui de quarta geração da picape da Fiat, sabe por quê? Porque a história da picapinha começa lá em 78 com aquela derivada do 147. Depois de 88 ela foi derivada do Uno e tal, e só em 98 é que sim veio a derivada do Palio. Essa daqui sofreu várias modificações, ficou mais parecida com a Toro, mas não tem absolutamente nada a ver com essa picape média, que também é um grande sucesso de vendas aqui no Brasil. Agora, uma coisa que era muito esperada desde a sua apresentação da segunda geração era o câmbio automático. Afinal de contas, a Strada de primeira geração ela tinha o câmbio do tipo automatizado, aquele Dual Logic, que não era muito bom, né? Vocês já sabem muito bem disso. Agora, finalmente, no final de 2021, a Fiat trouxe para o mercado o câmbio CVT com 7 marchas simulados, fabricado pela Aisin. Bom, ela apresentou duas versões com esse câmbio, a Vulcano, que custa aí a partir de 112 mil reais, e essa daqui a Range, a mais completa, a mais premium, custando 116 mil reais. Tá achando caro? Meus amigos, eu tenho uma dica importantíssima para ti. O site do Virgula.com.br, ele traz um ranking comparativo completo entre os seus principais concorrentes de mesma categoria para tu decidir se é realmente uma Strada ou outra picape ou até mesmo um veículo convencional, um sedã, um hatch que tu precisa. E depois que tu decidir qual deles é o melhor para ti, entre em contato com eles através do formulário do site, que eles são especialistas em encontrar a melhor oferta na concessionária mais próxima da tua região. E o melhor de tudo, utilizando o nosso cupom Opinião20, tu tem 20 reais de desconto no serviço que eles oferecem. Agora, isso pode sair de graça caso tu tenha uma oferta melhor do que a que eles conseguirem para ti. Ou seja, o que tu tem a perder? Absolutamente nada. Entre em contato com eles que eu garanto que tu não vai te arrepender. Agora, antes de eu mostrar os detalhes desta versão, eu preciso contar um pouquinho mais de história. A Fiat Pickup foi tão importante para o mercado brasileiro que fez os concorrentes se mexerem a toque de caixa. Isso significa que a Fiat foi responsável pelo nascimento da Ford Pampa, da Volkswagen Saveiro e até mesmo da Chevy 500. Sim, meus amigos, olha o tamanho da responsabilidade da marca italiana por aqui. Porém, foi só no ano de 2021 que ela recebeu realmente o reconhecimento no número de vendas. Afinal de contas, ela sempre vendeu muito bem, mas ela nunca tinha ultrapassado os carros convencionais. Ela tem vários diferenciais e ela também impôs moda, digamos assim, no mercado, né? A Strada, desde a primeira geração, ela traz uma suspensão do tipo feixe de molas na traseira. Isso já era herdado da picape Fiorino, que era baseada no Uno. Isso traz um pouco mais de robustez ao conjunto mecânico, podendo carregar um pouco mais de carga, e eu posso dizer para vocês que essa suspensão traseira dificilmente dá problema, é só realmente amortecedor que dá desgaste com o tempo. Mesmo assim, freio a tambor na traseira, né? Não foi a primeira a adotar esse tipo de suspensão, afinal de contas a Pampa já usava esse artifício. Agora, ela foi também primeira em trazer a cabine estendida. Lá em 99,
ela começou a deixar de ser diretamente ligada para o trabalho e 300 litros do porta-malas passaram para dentro da cabine, ou seja, passou de 1.100 para 800 litros de capacidade aqui atrás, da caçamba, e começou a ter 300 litros de capacidade para tu levar bolsa, casaco e outras coisas que eram necessárias e tu não conseguia levar nas outras, que eram cabines simples. Mas a Fiat guardava mais uma surpresa. Em 2009, ou seja, 10 anos após o lançamento da cabine estendida, ela foi a primeira a colocar no mercado uma picape compacta com espaço para passageiros atrás. Sim, meus amigos, isso que vocês estão vendo aqui, quem criou aqui no Brasil foi a Fiat. Só que não era exatamente neste formato. Quem lembra da estrada com capacidade para levar passageiros atrás vai lembrar que ela só tinha 3 portas, né? Era uma porta do lado de lá. E ela também era bem pequena. Essa daqui ela cresceu um pouco mais, ela está um pouco mais comprida, então promete levar os passageiros com um pouco mais de conforto. A Saveiro foi a única picape que copiou esta ideia a tempo, porém em momento algum a Volkswagen colocou porta para os passageiros atrás, ou seja, o acesso não é tão facilitado quanto essa daqui. Agora, um dos grandes sucessos da segunda geração da Strada talvez esteja atribuído ao seu design e começa muito aqui pela parte traseira. Afinal de contas, é fácil confundir esta picape pequena com a média da Fiat, a Fiat Toro. As sinaleiras ficaram muito parecidas, o design da caçamba, essa caçamba na verdade bem mais robusta, parruda, né? Que inclusive nesta versão de cabine estendida tem 844 litros de capacidade, nas versões cabine simples passa de 1.350 litros, e aqui ela carrega 600 kg de carga. Meus amigos, ela carregava 650 na cabine dupla, mas o câmbio CVT é mais pesado e segundo a Fiat ela perdeu 50 kg de capacidade por causa disso. Mesmo assim, essa aqui é a versão mais completa, né? E eu não posso deixar de citar. É muito fácil de levantar esta tampa. Ela tem uma molinha aqui, ó, que serve justamente para reduzir o efeito do peso dessa tampa aqui, que é funcional. Tu pode colocar toda a carga em cima dela que ela não vai arrebentar. E eu digo com propriedade, afinal de contas meu pai tem uma Fiorino desde zero, faz 15 anos mais ou menos e nunca deu problema. Vem com câmera de estacionamento na traseira e sensores de estacionamento aqui atrás também. E uma coisa muito boa desta versão é que ela já vem com esta capota marítima. O Gustavo pegou uma chuva torrencial, mas pensa num temporal. Meus amigos, vocês estão vendo na foto. Sim, foram essas pequenas gotas de água que caíram dentro da caçamba. Se tivesse roupas ou coisa assim, teria molhado muito pouco. Eu achei isso fantástico. Afinal de contas, a Toro, nem na versão Ultra, veda tão bem quanto essa daqui. Parabéns, Fiat, eu só gostaria que vocês copiassem isso para a irmã mais velha. Bom, ela tem também protetor de caçamba, que vocês também já viram, né? E outra coisa que vocês não viram, mas que eu definitivamente não gosto, é o step aqui embaixo. Além de ser temporário, fica mais fácil de se roubar. Claro que isso facilita a retirada, afinal de contas, tu imagina tu tá com a caçamba carregada e furar o pneu. É muito mais simples, que tu não precisa descarregar a picape para acessar ele lá atrás, né? Bom, outra coisa que faz o diferencial desta versão é esse estribo aqui lateral, que sinceramente é mais estético do que funcional. Afinal de contas é uma picape pequena, baixinha, né, com pouco mais de 190 milímetros de altura de vão livre do chão. Então subir através dele realmente não é uma coisa muito necessária. Agora, uma coisa que é funcional e que eu acho muito boa é esses racks de teto, que na versão Ranch são pintados de cinza. Sim, eles comportam carga. E se os estribos são exclusivos, aqui tem mais alguns itens de design que também são só desta versão. As rodas de 15 polegadas têm um desenho que só veio na Ranch. Ela vem com esses aparabarros aqui também e, claro, alguns badges, como este daqui na lateral e lá atrás na capota marítima também gravado em baixo relevo. E um outro detalhe muito importante é que ela vem com esses pneus ATR, ou seja, aquele pneu de uso misto, que serve tanto para te andar no barro, numa estrada de pouca aderência, quanto também no asfalto ou no paralelepípedo das grandes cidades. Agora você deve estar percebendo que ela é muito parecida com a Vulcano, né? Pois é, meus amigos, ela realmente é uma Vulcano com alguns detalhes estéticos a mais, estéticos e funcionais. Agora, o que não vem na picape mais cara, ou melhor, na versão mais cara da Strada, é alerta de ponto cego, limpador de para-brisas automático e, meus amigos, pasmem, não acende os faróis sozinhos. Pois é, 116 mil reais e não tem acendimento automático dos faróis. Apesar disso, é um farol de Full LED, ou seja, tem LED na baixa, na alta e inclusive os DRLs. E como vocês podem ver, ela também tem os faróis de neblina, mas não tem sensores de estacionamento na frente.
É, Fiat deu uma economizada, né? Mas não foi só aqui, eu tenho mais para te mostrar. E aqui embaixo do capô, bom, as versões de entrada que custam a partir de R$91 mil, que tem cabine simples e tal, elas vêm equipadas com aquele motor antigo, 1.4 Evo, que tem aí pouca potência e tal, mas é o motor mais simples que realmente reduz os custos. As outras versões vêm equipadas com esse 1.3 Firefly, de 8 válvulas e 4 cilindros, é um motor que eu chamo de muito inteligente, afinal de contas é um motor simples, mas que entrega uma potência e torque razoável. Ele tem 98 cavalos a gasolina e 107 a etanol. O torque 13,2 a gasolina, 13,7 kgfm a etanol. Os mais atentos devem ter percebido que está um pouco menor em relação aos números de 2021. Sim, meus amigos, a Fiat, para fazer esse motor atender a PL7, as novas normas que entraram em vigor em janeiro de 2022, as normas de emissões, ela teve que reduzir um pouco a potência dele. Mas na prática não é tanto assim, afinal de contas foram só 3 cavalos, em alguns momentos até 2. A grande novidade está no câmbio CVT, que realmente era muito aguardado pelo mercado, porque é um carro caro, é um carro voltado mais para o público um pouco mais premium, e eu acho que fazia muita falta neste veículo. Mas eu preciso dizer para vocês que andando eu tenho umas coisas para falar que não me agradaram tanto assim não. Agora, uma coisa que me agradou foi a abertura do capô. Eu sei que a maioria das pessoas nunca vai abrir o capô, mas esse capô ele abre muito para trás, ou seja, facilita bastante a vida do mecânico ou mesmo a tua, caso tu queira mexer aqui no motor do carro. E aqueles que são mais chatos com isso não vão gostar, afinal de contas não tem a manta acústica e o que segura o capô é a varetinha. Eu vou te dizer que se não fosse a versão mais cara, eu até não me importaria tanto com isso. Mas, de novo, né? R$116 mil merecia um pouquinho mais de cuidado. Vamos dar uma olhada lá dentro para ver o que esse carro oferece de interessante. Mas antes disso, vocês estão vendo que ele está bem limpinho, né? E vocês lembram que eu falei que o Gustavo pegou uma chuva torrencial? Pois é. A gente levou lá na Twilio Car Detail, aquela estética automotiva aqui em Porto Alegre, que deixa o teu carro sempre com essa aparência de 0 km. Olha, os caras são muito bons de verdade. Agora, sabe o que é muito bom mesmo? É que eles oferecem 12% de desconto no serviço que eles fazem para ti inscrito aqui do canal. Mais uma grande novidade, benefício que a gente negociou aqui para vocês. Agora, aqui dentro, será que empolga? E aí, Gustavo, conta para nós o que tu achou do interior da nova Strada. É mais bonito que o interior da antiga. Mistura elementos de Mobi, de Argo e de alguns outros carros da Fiat, mas especialmente do Mobi. O interior aqui dessa Ranch, ele tem detalhes diferentes da Vulcano, mas em equipamentos é basicamente a mesma coisa. Como por exemplo, essa pintura, essa cor marrom, meio bronze, meio cobre, ocre, sei lá como é que é o nome dessa cor aqui, que é diferente, que é só nessa versão Ranch, na Vulcano ele é todo preto. E que quebra o estilo interno da cabine, que é muito simples, convenhamos, né? Ele deixou bem, mas com a aparência sofisticada. Muito simples, porque assim, a porta é tudo de plástico, tudo tem, inclusive a gente apoia o braço, não tem absolutamente nada que dê uma aparência um pouco mais premium nela, né? É simples. Eles colocaram o banco de couro nela também. Couro não. Tecido sintético, imitação de couro, né? Que escrito Ranch com um detalhezinho também marrom, que ficou bonito, deu um ar um pouco mais interessante, mas eu prefiro da Vulcano. E falando em banco, eu gostei de ver que eu vi uma etiquetinha aqui atrás escrito airbag. Tem 4 airbags. Tem 4, não tem 6? Não, tem só 4. Tudo bem, tá bom. Os 2 nos laterais dos bancos e mais os obrigatórios por lei aqui na frente. E como vocês podem ver, o volante é multifuncional, com os controles aqui daquele painelzinho digital que é monocromático de 3,5 polegadas, ou não, mais, né? Acho que é de 3,5 polegadas, sim. Tudo bem então. Então 3,5 polegadas, junto com os mostradores analógicos. E aqui os controles do multimídia, que tem 7 polegadas, tem o Uconnect, conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isto, que é legal porque ele veio com este carregador aqui, que fica numa posição muito interessante. Deixa eu botar meu celular aqui para vocês entenderem o motivo. Se eu conseguir tirar... acho que eu vou colocar o meu então, que vai ser mais rápido. Aqui, ó. Mas o que é legal nisso? É muito mais fácil de acessar, tirar e colocar ele daqui de dentro, e principalmente ele não fica se mexendo e não sai da posição. A Strada foi a primeira a vir com esse acessório e agora veio no Renegade também. E assim, ó, mas só vem esse acessório no que tem câmbio automático. No câmbio manual não vem com esse recurso. Inclusive vale a pena citar, né? A versão Ranch com câmbio automático não tem nenhum opcional. Nada. Tu só pode escolher a cor.
que aí sim muda, no caso dessa daqui, R$ 2.350 a mais, e se for branco ou vermelho, tu paga R$ 900 a mais. A única que não tem acréscimo é a preta, que custa aquele valor que a gente tinha falado lá fora. Exatamente. E aí, quando tu pegar uma Vulcano, por exemplo, manual, aqui é um pouco diferente. Aqui tem 2 porta-copos, isso aqui desce, aqui fica mais um outro porta-objetos. Na verdade, fica um pouco melhor distribuído aqui o porta-objetos, só que tu perde o carregador de celular, E né? por falar em porta-objetos, essa aqui tem poucos, né? Poucos. Aqui já perdeu um, né, por causa do carregador. E tu vai ter, tem uma aqui, ó, embaixo do freio de estacionamento, pode ser utilizado, né? Aqui atrás não, só tem um porta-garrafas aqui também. E olha que é um porta-garrafas pequeno, porque essa daqui entrou apertada, ela nem foi até o fundo. Não tem nenhum porta-garrafas aqui na frente, só nas portas, mas aqui assim, também não entra. pequeno, muito pequeno. E aqui tem mais um outro aqui que faz barulho pra caramba aqui, né? Que anda um monte. Não, o porta-trecos não faz barulho, que faz barulho são as coisas que tu largou ali. Dentro. E outra coisa que eu achei, que eu não curti muito é assim, ó, esse volante multifuncional, como o Felipe tinha comentado, ele é um padrão do Mobi e não um padrão do resto da Fiat. Se tu pegar Argo, Pulse, Toro, até Renegade e Compass, os comandos são aqui atrás. O comando é diferente. Sim. Aqui né? atrás pelo menos tem as borboletinhas para troca simulada de marcha. Isso, né? Então esse aqui tu tem que meio que se readaptar. Não é difícil de usar, obviamente, mas eu prefiro o padrão novo da Fiat, né? Um padrão diferente, não esse aqui. Eu também acho mais legal, mas eu confesso que esse aqui não é ruim. Eu gostei bastante da pegada dele, do material empregado aqui no revestimento do volante, é tão bom. Não é tão bom quanto o resto da linha da Jeep, por exemplo, mas eu vou dizer que é muito superior a vários concorrentes, inclusive arrisco dizer que é melhor do que o empregado no Corolla, que a gente está com o carro ali atrás, o Corolla Cross, e esse aqui é melhor de qualidade. Inclusive, vamos mostrar o carro então, bota ré aí que a gente consegue mostrar ele lá. Mostra ele lá pra gente provar que ele está estacionado. Tá lá em cima, ó. É, mal dá Deixa pra ver. sair esse coisinha que eu também não gostei aqui, ó, sempre Pois aparece aqui, isso aí é uma coisa que não é legal, né? Sempre ela fica meio escurecida no início. Vou botar Agora, de novo, ó, vou fazer de novo. O que eu não achei muito legal... Fica escuro aqui em cima. Ele escurece para aparecer aquela mensagem lá. Mas o que eu não achei muito legal foi a resolução dessa câmera, né? Ela é bem fraquinha. Bem fraca. E outra coisa, né? 7 polegadas hoje já é um multimídia pequeno, né? Normalmente o pessoal tá vindo com 8, 8,5, 10... Isso até não me incomoda recurso. tanto, Gustavo. Me incomoda mais é o fato de, por exemplo, não ter acendimento automático dos faróis. Não faz sentido. Não tem o farol de LED, mas não tem o atendimento automático de farol. E não tem também o do limpador, né? Pois é. E outra também, né, Felipe? O ar-condicionado manual, ele até não me incomoda tanto. O que mais me incomoda é isso aqui, ó. Cara, isso aqui é do Fiat dos anos 90, por Te favor, incomoda? né? Poxa, Te incomoda? tinha que ser um botãozinho, né? Pois é, tu sabe que isso, eu vou te dizer que isso aqui não me incomoda, por quê? Porque não estraga que nem estragou no teu carro, no Bravo que tu tinha. O Bravo estragou mesmo. Estragou porque era o cara, mas, eletrônico. poxa. E outra, isso aqui, ó, eu gosto bastante. Apesar de eu gostar de ar-condicionado digital e automático, é legal porque tu consegue selecionar. Por exemplo, eu quero que venha um pouco mais... Aqui tá selecionando todo para vir o ar nas pernas, tá? Não, eu quero que venha um pouco de ar aqui para nós. Eu seleciono no meio do caminho e ele mescla essa quantidade de ar. No digital, nos automáticos, tu só consegue selecionar se vai vir todo pra ti ou vai vir pra ti e pras pernas, mas o quanto tu vai dosar pra um pra outro tu não consegue. Por isso que eu disse, isso aqui o ar-condicionado não me incomoda, mas essa coisinha aqui, não consegui. E outra, o painel, que é parecido com o do Mobi, ele é mais simples realmente, mas ele até tem configuração, por exemplo, mas não tem temperatura do motor. Não, tem, se tu vier aqui nas infos do veículo, ó, ele tem lá a temperatura do motor. Ele também tem a pressão de pneus. Ele não te dá a pressão do pneu, mas ele diz se tem algum diferente dos outros, Que né? nem do Argo, né? Isso. Então ele tem algumas configurações, temperatura externa. Ele tem algumas configurações legais aqui no painel, mas é mais simplificado realmente, né? O que talvez ele não condiza é com o preço. Acho que o preço cobrado neste veículo, nessa versão, exigia um painel mais bonitinho. Sim. E também outra coisa que exigia, chave presencial também. Cara, isso é verdade. A chave é do tipo canivete e não tem nem abertura por aproximação e muito menos a partida por botão. Eu vou dizer que a partida por botão não me incomoda tanto, mas a abertura e fechamento das portas por aproximação, depois que tu te acostuma... Aí vocês vão dizer assim, vocês estão muito Nutella com essas coisas, né? Que tem que ver que o preço do carro custa 116 mil, eu esperava que viesse com isso. Exato, não é questão de ser Nutella não, é uma questão de posicionamento dentro do mercado. Com 116 mil tu compra carro com esse acessório. Isso. Aqui em cima, achei legal aqui, parece a época da Adventure que tinha uns mostradores aqui em cima, né? Eles meio que botaram alguns acionamentos aqui. A tecla do modo Sport, que muda a relação do acelerador e do câmbio também, fica com rotação mais alta. Para ligar o farolete, que não é de LED.
ligar o desbastador traseiro. Aqui o controle de tração Plus, que nós não falamos, né, Felipe? Ah, isso é verdade. Ele tem o controle de tração Plus, que vem na linha Jeep e Fiat, que é bem legal, junto com os pneus de uso misto. Ele é um carro muito apto... o Locker, né? Isso, é um carro muito apto a fazer um off-road leve, né? Até porque ele tem uma altura alta do solo elevada, inclusive até muito maior do que vários SUVs por aí, né? Maior que o teu Fusion, que foi fazer off-road Bom, tá. lá na praia. Coitado do carrinho também, né? Sofreu. Ele também não tem o espelho fotocrômico. Sério? Ele tem luzinhas que não tem de leitura individuais, é só uma acende ou apaga. Tem o teto preto, que é legal. Tem espelhinho, mas não tem luz também. Tem alça de mão, preta também. Beleza. Importante mostrar, né? Claro, vidros elétricos, espelhos elétricos, tudo padrão, inclusive com o Untouch para todos eles. Uma outra coisa que essa versão também recebeu foi isso aqui, ó. É. Que atrapalha pra caramba na hora de botar o cinto, de puxar o freio de mão. Eu vou te dizer que ele ajuda muito em viagens, mas ainda bem que ele recolhe, porque ele... E outra coisa que eu não entendi, deslocado. Por que tá pra dentro o acionamento do banco? Isso eu achei muito estranho, mas eu entendi. Se tu olhar aqui, ó, o espaço que tem entre a porta e o corpo do motorista é muito pequeno. Então o acesso aos comandos ficaria muito ruim. Tipo no Peugeot 208, que tu quase tem que abrir a porta para mexer na regulagem do banco, né? Então... Esse é o motivo. Agora, vamos olhar o espaço lá muito atrás. Apertado. Exato. Vamos olhar lá atrás, que eu tô com muita curiosidade. Eu sei que tu não vai entrar aí, eu acho. Caramba! É pequeno, hein? Até pra mim tá apertado. Jesus do céu. Bom, o banco do motorista tá um pouquinho mais... Do passageiro tá um pouquinho mais pra trás do que normalmente tá. Ele tá na mesma posição do meu, né? Mas pra te ver que se eu tô apertado, imagina tu, né? Do teto tu tá próximo também, tu que tem 1,70 m. Eu, com meu 1,81 m, estou com a cabeça encostada no teto e os joelhos empurrando o banco do motorista na mesma regulagem que eu coloco em todos os carros. Ou seja, realmente o espaço interno aqui atrás não é tão bom quanto uma versão sedã ou hatch que a gente encontra no mercado. Porém, eu tenho que dizer para vocês, ele tá bem melhor do que era na versão antiga, na primeira geração 3 portas. Isso aí, é uma picape compacta que tu consegue levar mais pessoas, mas não tem um conforto absurdo, né? E vamos ser justos, eu levei as minhas 2 filhas aqui atrás e elas foram. Então, se tu tá pensando numa picape com uma aptidão um pouco de carga, mas que leve com conforto a tua família, desde que tu tenha filhos pequenos, essa daqui vai te atender. E aqui atrás é tudo mais simples, né? Não tem o alça de mão, a porta, bom, a porta lá na frente é simples, aqui atrás também, mas tem o encosto de cabeça, tem o cinto de 3 pontos, até porque isso é obrigatório por lei. Eu acho engraçado que tu fala e depois tu te lembra, né? Eu falo e eu depois eu lembro. Vou parar de falar então. Vamos andar? Vamos andar. Agora, isso aqui, ó, esse estribo, é só pra sujar as pernas, né? Eu tô com a perna aqui e já tô encostando nela. Se tiver chovendo com calça, tudo, acabou, sujou. Não tem jeito. Bom, meus amigos, vamos para aquela hora que a gente mais gosta, que é sair dar uma volta no carro. E aqui tá o que o Gustavo comentou, ó. Freio de estacionamento fica muito atrapalhado com esta peça aqui baixada, com apoio de braço. Fazer o quê? Opa! Porta aberta. Esqueci a porta abrida. Outra coisa que a gente não comentou foi a questão dos encaixes plásticos das peças do painel. Feinho, né? Não são boas, né? No Argo, no Pulse, a gente já viu que não eram ruins. Segue aquele padrão bem de entrada mesmo, não é um padrão mais premium como a Ranch está posicionada, pelo menos em preço. Agora, uma coisa que tu tem que lembrar é que se tu não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo, se inscreve, dá like, comenta, compartilha, essas coisas todas. É isso aí. Gustavo, como é Fiat, tu que deveria sair dirigindo, né? Mas a verdade é que ele foi o cara que mais andou nesse carro. Eu praticamente não andei tanto assim. Então vou eu andar hoje, ele pode passar as informações para vocês. Eu viajei com ela, né? O que eu queria mostrar para vocês é com relação ao desempenho. Afinal de contas, eu fui uma das pessoas muito críticas desse modelo, dessa segunda geração, por não ter o câmbio automático. Eu queria muito que tivesse o câmbio CVT. E eu vou te dizer que eu sempre gostei muito desse motor 1.3 Firefly. E com o Pulse e o câmbio CVT, ele casou muito bem. Agora, na estrada, olha, ficou devendo. Ele arranca bem. Não sei se vocês perceberam antes, mas eu estava arrancando aqui numa ladeira. Ele sai ele entra em movimento muito bem. Ele sai do 0 para poucos quilômetros por hora, assim, com a velocidade que tu precisa. Ou seja, é bom para andar na cidade. Agora, quando tu quer um pouco mais de desempenho,
Aí, meu velho, ele só berra. Como assim? Subindo, Como assim? eu subi a serra do Rio Grande do Sul com ele e realmente precisava botar o pé no fundo às vezes para subir alguns lugares e assim, ó, ultrapassagens era complicado. Por quê? Por quê? E no Pulse ele é bom, né? Pois é, no Pulse ele tem um desempenho tão adequado, cara. Por que na estrada ficou tão errado? O 0 a 100 divulgado pela marca é em 12 segundos, mas eu fiz várias vezes os testes e tudo acima de 13. Claro, eu também tô na gasolina, né, que tem um pouco mais fraco. Sim, esse resultado é usando 107 cavalos, que seria etanol. Agora, o nosso amigo André lá não conseguiu chegar nem nos 15, né? Nem nos 15. O André tá meio manquinho, eu acho. Mais um puxãozinho de orelha, nosso amigo lá. Mas, Gustavo, a gente tava até agora andando no paralelepípedo, agora voltamos para o asfalto. O que tu achou do comportamento da suspensão? Era o que eu esperava, assim, Felipe. Ele quica um pouco mais do que eu gostaria de um carro, mas como uma picape... Eu vou te dizer que, como eu já andei muito em picape compacta, afinal de contas meu pai tem aquela Fiorino que nós já gravamos aqui no canal, se tu não viu ainda, eu vou deixar o link na descrição. Cara, ficou muito boa a suspensão desse carro. Ficou muito boa a suspensão, porque é uma suspensão de festimola na traseira, é um carro voltado para carga, é um carro que sim tem um pouco de aptidão familiar, mas ele nasceu para fazer força, para carregar peso. E cara, ficou muito bom, tu não cansa. O banco também é um banco confortável, não é o melhor banco do mundo, mas é um banco confortável. Isso sim, olha só, eu viajei, subi a serra com ele, tirando o desempenho do motor, a suspensão foi muito bem, nas curvas, tudo, não passa insegurança em nenhum momento, foi confortável o banco, me senti super bem nas horas de viagem. Agora só assim, quando passa em paralelepípedo e tal, ela quica um pouco mais que um carro, mas mesmo assim não é grande. É uma picape, né? É uma picape, exatamente. É uma picape. E o consumo, Gustavo, como é que foi? Olha, na estrada, assim, ela fez uma média de 15, entre subidas e descidas lá, ela fez 15 km por litro. Não, achei ruim, achei bom. Tá bom. Pô, tu foi pra serra, tu subiu, tu fez bastante força. Exatamente. E aqui na cidade tá fazendo 9,5 por aí, comigo andando. Eu acredito que dá pra fazer melhor. Até falei com o Cleiton lá do Última Marcha, ele falou que tá fazendo 12. Mas é lá em Brasília. Não, Brasília é fora do padrão mundial, né? Mas, cara, 9,5 tá bom também. Tá bom, porque primeiro, tu andou testando esse carro. Tô dando umas pisadas mais fortes. Segundo, a gente não anda pra fazer média, a gente anda como a gente anda em qualquer carro. Qual é o teu carro que fez 9,5 na cidade? Não teve, né? Então, tá bom. É mais eficiente que todos os outros que tu já teve. Agora, como é um carro de carga também, né? O seguro não é uma das coisas mais baratas, né? Pois é, eu ia te perguntar exatamente da questão do preço do seguro. Pro perfil do Felipe, sem utilizar nenhum bônus, R$5.000 o seguro. Com o bônus 10 que o Felipe tem, seria R$2.800. Não é barato. Salgadinho, hein? Essa doeu no rim aqui. Não é barato. Jesus do céu. Mas também se imagina que fosse isso também, né? Porque é um carro de carga. Um carro de trabalho. Carro de carga. Ele pode ser usado para trabalho, como ele pode ser usado para família. Mas Gustavo, conta pra mim, o que tu achou deste carro? Tu teria um? Não gostei, Felipe. Não gostou? Por quê? Assim, vamos lá. Fiat Strada sempre foi um carro para trabalho, certo? Nisso eu acho que ela cumpre o papel muito bem. Capacidade de carga de até 720 quilos. Na cabine simples. Na cabine simples, um baita de um espaço na cabine simples também. E tem equipamentos que são, acho que, ok para quem está trabalhando. Agora, eles tentaram fazer com a versão Vulcano e com a Range um carro de passeio. E isso ela não faz muito bem. Eu achei que ela não é nem muito boa para passeio, nem muito boa para trabalho nessas versões. Porque a caçamba fica pequena, a capacidade de carga fica muito reduzida, né? Principalmente com esse câmbio CVT. E pelo preço cobrado, pelos 116 mil aqui, ou 111 na Vulcano, ela não entrega os equipamentos que eu gostaria que ela tivesse. Muito menos o espaço aqui atrás. Então, não sei quem é que compraria isso aqui só para ser um carro de passeio. Muito melhor comprar um Pulse, por exemplo, que é até mais barato, vem com mais recursos e é muito mais gostoso de andar. Então, no lançamento desse carro, a gente não teve a oportunidade de testar no lançamento, eu falei assim, olha, a versão Vulcano não acho que ela deveria existir, né, pelo preço e pelo que ela entregava. E eu continuo com essa mesma opinião agora, depois de testar os carros. A Vulcano e a Range, pra mim, ela não faz nada muito bem. O que é estranho é que a Vulcano foi durante muito tempo a versão mais vendida deste veículo, né? Então as pessoas realmente compraram para uso familiar. De novo, não quer dizer que eu esteja correto, essa é a minha visão, né? As pessoas... Sim, com certeza. Mas, cara, eu vou te dizer que eu gostei de algumas coisas e outras eu me impressionei realmente negativamente.
Por exemplo, por que um carro de 116 mil reais é tão pelado? Não tem sensor na frente, não tem acendimento automático dos faróis, não tem uma série de recursos que são hoje comuns, que tem carro muito mais barato que ele, que tem. Pô, não tem piloto automático, cara. Ah, faltou isso. Não tem piloto automático, Gustavo. Como é que pode uma coisa dessas? Faltou a gente falar isso. Quando eu fui viajar, eu peguei o carro e fui viajar. E eu mandei um áudio pro Felipe, não tem piloto automático. Ou eu não achei, ou não tem. Agora, mesmo não tendo esses recursos, vamos lá, vamos analisar a dinâmica do veículo. Eu acabei de fazer um retorno aqui de 180 graus. 180, isso. E cara, o raio de giro dele é muito bom. Ao contrário da Toro, que tu não consegue fazer uma manobra, esse aqui tem um raio de giro excelente. É um carro compacto para andar na cidade, para estacionar e tudo mais. Gostei do comportamento da suspensão. O motor para a cidade ficou ok, ele não impressiona. Na estrada eu não cheguei a viajar, mas como tu viajou, tu corroborou aquela minha impressão de que ele realmente ia faltar potência. E eu vou te dizer mais, cara. Eu fui um dos caras que incomodou muito para ter a versão CVT, para ter uma versão automática de verdade, não ser aquela automatizada. Agora hoje eu vou te dizer que eu me arrependo de ter incomodado com isso, porque eu acho que essa versão CVT merecia mais motor para empurrar quando realmente precisa. Sim, ele é bom, mas poxa, faltou aquele temperinho a mais, né? Como eu disse, eu acho que para trabalho, as versões Endurance, a versão Freedom mesmo, eu acho que está muito correto, vende muito bem e tem que vender porque ela é muito boa no que ela se propõe. Agora, as versões Vulcano e a Range, a Range então muito menos, né? Porque a Vulcano é exatamente igual, até com umas coisas a menos só. E eu vou te dizer, cara, tu falou da suspensão, mas eu adorei a suspensão desse carro. Eu que andei muito tempo... ruim, eu tô falando, é boa, mas assim, para passeio tu sai quicando. Mas, cara, isso é o comportamento padrão de uma picape, né? Eu que andei muito tempo naquela feirinha do meu pai, posso dizer, isso aqui é uma maravilha. Por isso que eu não compro picape pra andar no dia a dia. Isso aqui é um Landau, cara. Por isso que eu não compro picape pra andar no dia a dia. Mas e tu, o que achou desse carro? Gostou? Compraria ele? Tu acha que a gente foi injusto em algum ponto? Lembrando que essas são as nossas impressões, né? Que nós não somos donos da verdade e que, claro, vocês podem ter uma visão diferente do negócio e não está errado isso. É só o que a gente pensa sobre ele. E assim, tenho certeza que ela vai continuar vendendo muito bem e gostaria que ela vendesse muito bem porque é um carro que, de novo, cumpre o papel dela para trabalho. Agora, eu só acho que ela tá muito cara. Isso sim. Eu acho que se ela tivesse, sei lá, um pouco mais barata, eu ia dizer, tá ok, tá muito bom. Agora, neste preço, ela merecia um pouco mais de recursos e talvez um pouco mais de motor. Valeu, galera. Valeu, pessoal. A Fiat Strada na sua última versão e perdão. A segunda geração da picape Strada fez um sucesso absurdo de vendas. Não, sucesso absurdo de vendas não. A picape Strada e 2021 ela que tem mais umas coisas de Coisas, Felipe? Coisas. Vai ser eu falando. O lugar de abrir coisa continua igual do Fiat Uno, cara, lá do 147, mas que coisa! Não, mostra isso, mostra. Eles só mudaram a cor, cara. Só mudaram a cor, olha lá, pessoal. Amarelinho, pra chamar a atenção. Agora é amarelo, antes era preto que quebrava. Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.